Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado. Vamos dar continuidade aqui a esta obra, que para quem já leu algumas vezes e quem acompanha aqui essa comunidade, já está enxergando e recebendo essas informações com outra consciência. Então, vamos aqui dar continuidade. Como uma ideia construiu uma fortuna. Comentário. Embora a história a seguir não seja exclusivamente sobre fé e não faça menção à autossugestão ou mente subconsciente, Napoleon Hill a incluiu neste ponto em todas as edições de Quem Pensa Enriquece. De fato, como diz Hill, essa história ilustra pelo menos 6 dos 13 princípios do sucesso, mas a fé está no centro. Se a personagem central Charles Schwab não tivesse misturado sua grande ideia com uma fé inabalável e absoluta em que poderia colocá-la em prática, toda a história norte-americana dos negócios teria sido diferente. O evento escolhido para essa ilustração aconteceu em 1900, quando a United States Steel Corporation era formada. Enquanto estiver lendo a história, tenha em mente os seguintes fatos fundamentais e vai entender como ideias foram convertidas em enormes fortunas. Primeiro, perdão. Primeiro, a States Steel Corporation nasceu na mente de Charles Schwab, na forma de uma ideia que ele criou com sua imaginação. Segundo ele, misturou fé a essa ideia. Terceiro, ele formulou um plano para transportar essa ideia para a realidade física e financeira. Quarto, ele pôs seu plano em ação com seu famoso discurso no University Club. Quinto, ele se dedicou a seu plano com persistência e o amparou com decisão firme, até ter sido totalmente realizado. Sexto, ele preparou o caminho para o sucesso com um desejo ardente por sucesso. Se você é uma dessas pessoas que sempre se perguntam como as grandes fortunas se acumulam, a história de criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se você tem alguma dúvida de que uma pessoa pode pensar em enriquecer, essa história vai dissipar essa dúvida. Você pode ver claramente na história da United States Steel, a aplicação de uma grande porção dos princípios descritos neste livro. Essa impressionante descrição do poder de uma ideia foi contada de forma dramática por John Lowell no New York World Telegram, que é por cortesia dele que ela é agora publicada. Comentário. Para que o leitor moderno aprecie plenamente a matéria de jornal a seguir, é apropriado fornecer aqui alguma informação sobre a história de alguns personagens. Charles Schwab era o braço direito de Andrew Carnegie e presidente da Carnegie Steel Corporation. Andrew Carnegie era um rico e poderoso barão do aço, cuja empresa controlava 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. J.P. Morgan era um rico e poderoso banqueiro de Wall Street, cuja empresa havia financiado muitas das grandes indústrias norte-americanas no início do século XX. Tudo o que o leitor precisa saber sobre os outros homens mencionados na história é que no começo do século XX, finanças, negócios e indústria eram dominados por algumas centenas de homens, muitos dos quais haviam acumulado grandes fortunas por meio de alguma conexão com as ferrovias que haviam sido abertas no país.
Essas pessoas eram bem conhecidas pelos leitores do New York World Telegram por sua influência financeira. E isso cria o cenário para o seguinte artigo do jornal, que não é só uma história fascinante sobre o poder da fé em uma ideia, mas também um exemplo maravilhoso do estilo de redação irreverente usado por muitos jornalistas daquela época. Um belo discurso pós-jantar por US$ 1 bilhão. Quando na noite de 12 de dezembro de 1900, cerca de 80 representantes da nobreza financeira do país se reuniram no salão de banquetes do University Club na Quinta Avenida para homenagear um jovem do Oeste, nem meia dúzia dos convidados percebeu que testemunhava o mais significante episódio da história industrial americana. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, com o peito cheio de gratidão pela exuberante hospitalidade com que foram recebidos por Charles Schwab, durante uma visita recente a Pittsburgh, haviam organizado o jantar para apresentar o Barão do Aço, de 38 anos, para a Sociedade Banqueira do Leste. Mas não esperavam que ele pisoteasse a convenção. Eles o preveniram, na verdade, de que os peitos dentro das camisas engomadas de Nova York não reagiram bem à oratória e que, se ele não quisesse entediar os Stillman, Herriman e Vanderbilt, era melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de pompa e cortesia e parar por aí. Até John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, como convinha à sua honra imperial, pretendia agraciar a mesa de banquete com sua presença apenas brevemente. E com relação à imprensa e ao público, o evento todo era tão pouco importante que não houve qualquer menção nas publicações do dia seguinte. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados comemoram os habituais comeram, perdão, os 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa, e a que houve foi contida. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira havia transbordado pelas margens do Monongahela, e ninguém o conhecia bem. Mas antes de a noite acabar, eles e Morgan, o mestre do dinheiro, seriam surpreendidos e um bebê de 1 bilhão, a United States Steel Corporation, seria concebido. Talvez seja um infortúnio para a história que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tenha sido feito. É provável, porém, que tenha sido um discurso doméstico, sem atenção à gramática, porque as delicadezas da linguagem nunca despertaram o interesse de Schwab. Cheio de epigramas e entremeado de humor. Mas, além disso, teve uma força e um efeito eletrizantes sobre os 5 bilhões de capital estimado representado pelos presentes. Terminado o discurso e com os convidados ainda sob seu encanto, embora Schwab tenha falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador para perto de uma janela afastada, onde, com as pernas balançando em um assento alto e desconfortável, eles conversaram por mais 1 hora. A magia da personalidade de Schwab havia sido lançada com toda a força. Mas mais importante e duradouro foi o programa preciso e completo que ele havia exposto para o engrandecimento da Steel. Muitos outros homens haviam tentado convencer Morgan a criar um trust do aço, semelhante aos padrões das combinações das indústrias de biscoito, arame e fios, açúcar, borracha, whisky, petróleo
ou goma de mascar. Comentário. O dicionário Random House College define trust como uma combinação ilegal de empresas comerciais ou indústrias na qual os produtos são controlados por um conselho central de membros, tornando assim impossível o controle de preços e destruindo a concorrência. Muitas das novas indústrias norte-americanas cresceram tão depressa que ainda nem eram lucrativas. Ficaram sobrecarregadas com dívidas enormes contraídas do esforço de elevar o capital para financiar sua rápida expansão, e ao mesmo tempo se viram diante da necessidade de cortar custos e baixar os preços ou encerrar as atividades. A resposta para muitas foi se juntar a outras do ramo e formar o que era chamado de truste ou combinação. Embora os trustes fossem ilegais, desde a aprovação da Lei Sherman Antitrust em 1890, as empresas ainda tentavam encontrar meios de monopolizar seus setores. E se esse esforço não era tecnicamente trust, era algo muito próximo. A necessidade dos proprietários da grande companhia que montavam esses trusts era levantar capital para comprar as diversas companhias menores que teriam que adquirir para dominar efetivamente um setor. JP Morgan era o banqueiro que financiava muitas dessas aquisições. John W. Gates, o jogador, havia insistido nisso, mas Morgan não confiava nele. Os rapazes Moore, Bill e Jim, corretores de ações de Chicago, que haviam montado um trust incendiário e uma corporação explosiva, tentaram e falharam. Albert Gary, o advogado santarrão do país, quis promover a operação, mas não era grande o bastante para ser impressionante. Até a eloquência de Schwab levar JP Morgan à altura de onde ele poderia visualizar os sólidos resultados da mais arrojada aquisição financeira jamais concebida. O projeto era visto como um sonho delirante de malucos atrás de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro de uma geração atrás havia começado a atrair milhares de empresas pequenas, às vezes dirigidas de maneira ineficiente na direção de grandes combinações que esmagavam a concorrência, tinha se tornado operativo no mundo do aço por meio dos expedientes do jovial pirata empresarial John Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company a partir de uma cadeia de pequenos negócios, e com Morgan havia criado a Federal Steel Company. Mas, comparado ao gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, um trust que pertencia e era operado por 53 sócios, essas outras combinações eram insignificantes. Eles podiam se associar como quisessem, mas nem todos juntos conseguiriam causar sequer um arranhão na organização de Carnegie. E Morgan sabia disso. O velho escocês excêntrico também sabia disso. Comentário. Andrew Carnegie nasceu na Escócia e foi para os Estados Unidos ainda menino. Fez o primeiro movimento para integrar o grupo de elite dos empresários norte-americanos quando se demitiu do emprego de mensageiro em um moinho de algodão, onde ganhava $1,20 por semana. E conseguiu outro emprego como mensageiro do telégrafo. Logo aprendeu a operar um aparelho de telégrafo e foi contratado como telegrafista pessoal e secretário do chefe da Pennsylvania Railroad. Não demorou muito até ele progredir e chegar ao cargo de superintendente da divisão de Pittsburgh, o que, por sua vez, o colocou em condições de se tornar um investidor no início da Pullman Company, que se tornou a principal fabricante de vagões ferroviários. O investimento de Carnegie na Pullman e alguns empreendimentos imobiliários bem-sucedidos deram a ele,
o capital para começar um negócio sozinho. No fim da Guerra Civil, Carnegie deixou as ferrovias e fundou uma empresa que construía pontes de ferro para companhias ferroviárias. Da construção de pontes de ferro, foi um pulo para fundar a própria siderúrgica, que o levou a adquirir o controle sobre outras siderúrgicas. Depois, campos de carvão para abastecer suas fundições. Depois, barcos de minério e ferrovias para transportar minério e carvão. Por causa da integração vertical de Carnegie e seu uso dos métodos de produção mais atualizados, ele conseguiu vender aço de alta qualidade pelo menor preço. Ele conseguiu baixar o preço do aço de 140 para US$ 20 a tonelada. Em 1899, a Carnegie Steel Company controlava cerca de 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. Os produtores menores de aço não conseguiam concorrer com Carnegie, por isso foram pedir ajuda a JP Morgan. Ele providenciou o financiamento e se estabeleceu uma aliança de grande alcance das companhias do setor de fabricação de produtos de aço. Parte do acordo era que elas não comprariam aço de Carnegie. Andrew Carnegie não se deixaria expulsar dos negócios por um conjunto de empresas pequenas. Ele anunciou que compraria ou construiria fábricas para produzir bens acabados feitos de aço. Da magnífica altura do castelo de Skibo, ele tinha visto, primeiro com humor e depois com ressentimento, as tentativas das pequenas empresas de Morgan de tirá-lo dos negócios. Quando as tentativas se tornaram muito ousadas, a disposição de Carnegie se traduziu em raiva e retaliação. Ele decidiu duplicar cada usina que pertencia aos rivais. Até então, ele não se interessava por arame, canos, aros ou lâminas. Em vez disso, se contentava em vender aço para essas companhias e deixá-las trabalhar para dar a forma que quisessem. Agora, com o Schwab como chefe e assessor capaz, ele planejava botar os inimigos contra a parede. E foi assim que Morgan viu, no discurso de Charles Schwab, a resposta para seu problema de combinação. Um trust sem Carnegie, um gigante do ramo, não seria trust de jeito nenhum, e sim um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900, sem dúvida, transmitiu a inferência, embora não a garantia, de que o vasto empreendimento de Carnegie podia ser levado para o conglomerado de Morgan. Ele falou do futuro mundial do aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da liquidação de usinas mal-sucedidas e da concentração de esforço nas propriedades prósperas, da economia no transporte de minério, da economia nos departamentos administrativo e geral, da conquista de mercados estrangeiros. Mais que isso, ele disse aos bucaneiros presentes que estavam onde estavam os erros de sua habitual pirataria. Seus propósitos, ele inferiu, haviam sido criar monopólios, elevar preços e arrecadar altos dividendos pelo privilégio. Schwab condenou o sistema à sua maneira mais franca. A miopia dessa política, disse aos ouvintes, estava no fato de restringir o mercado em uma era quando tudo clamava por expansão. Barateando o custo do aço, ele argumentou, um mercado em constante expansão seria criado. Mais utilidades para o aço seriam sugeridas e uma boa fatia do comércio mundial poderia ser conquistada. Na verdade, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção de massa. Comentário. Para J.P. Morgan, toda a conversa de Schwab sobre economia de escala e mercados em expansão
simplificou uma só coisa. Até aquela noite, presumia-se que Andrew Carnegie continuaria construindo as próprias fábricas para competir com os trustes de aço que Morgan havia ajudado a criar. Morgan sabia que Carnegie precisava de um enorme capital para isso, e também sabia que Carnegie sempre havia sido veementemente contrário a levantar capital pela venda de ações de sua companhia. O que Schwab parecia estar insinuando era que, em vez de ir a Wall Street buscar o dinheiro necessário para combater os trusts, Carnegie poderia estar interessado em vender sua empresa. E assim, o jantar na University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa e pensou nas previsões róseas de Schwab. Schwab voltou a Pittsburgh para comandar o setor de aço da We Andra Carnegie, enquanto Gary e os demais voltaram suas cotações de ações, matando o tempo à espera do próximo passo. Não tiveram que esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o banquete de argumentos servido por Schwab. Quando teve certeza de que nenhuma indigestão financeira ocorreria, mandou chamar Schwab e descobriu que o jovem era bem recatado. Carnegie, Schwab indicou, poderia não gostar de saber que o confiável presidente de sua companhia andava flertando com o imperador de Wall Street, a rua que Carnegie estava decidido a nunca percorrer. Então, John Gates, o intermediário, sugeriu que, se Schwab por acaso estivesse no Bellevue Hotel, na Filadélfia, J. P. Morgan também poderia estar lá por acaso. Porém, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York. Assim, por convite persistente do homem mais velho, Schwab foi a Nova York e apresentou-se à porta da biblioteca do financista. Alguns historiadores econômicos professaram a crença de que, desde o início até o fim do trama, o palco foi preparado por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab, o famoso discurso, a reunião na noite de domingo entre Schwab e o rei do dinheiro foram eventos arranjados pelo astuto escocês. A verdade é exatamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele nem sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, sequer ouviria uma oferta pela empresa, especialmente de um grupo de homens que considerava longe de serem santos. Mas Schwab levou a reunião com Morgan, 6 folhas de próprio punho, em caligrafia elegante, com um número que para ele representavam o valor físico e a capacidade de ganho potencial de cada companhia de aço que ele via como uma estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens passaram a noite toda examinando aqueles números. O chefe, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu sócio aristocrata Robert Bacon, um estudioso e um cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, de quem Morgan desdenhava por ser um jogador e a quem usava como um instrumento. O quarto homem era Schwab, que sabia mais sobre o processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de homens vivos então. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh nunca foram questionados. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, ela valia exatamente isso e não mais. Ele também insistiu em incluir na combinação apenas as empresas por ele identificadas. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros largos de Morgan. Quando o dia amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Restava apenas uma questão. Você acha que consegue convencer Andrew Carnegie a vender? Ele perguntou. Posso tentar, disse Schwab. Se conseguir convencê-lo a vender, eu assumo o assunto.
declarou Morgan. Até aí tudo bem, mas Carnegie venderia? Quanto pediria? Schwab pensava em uns 320 milhões. Como aceitaria receber? Ações comuns ou preferenciais? Títulos? Dinheiro? Ninguém poderia levantar 1/3 de bilhão de dólares em dinheiro. Houve um jogo de golfe em janeiro, no charco gelado dos campos de St. Andrews, em Westchester, com Andrew entrouxado em suéter para se proteger do frio e Charlie falando com eloquência, como sempre, para se manter animado. Mas ninguém falou de negócios até a dupla se sentar no calor aconchegante do chalé de Carnegie, perto dali. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários no University Club, Schwab derramou as promessas cintilantes de aposentadoria com conforto de milhões incontáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho. Carnegie cedeu, anotou um valor em um pedaço de papel, entregou-o a Schwab e disse: Muito bem, vendemos por esta quantia. O número era aproximadamente 400 milhões e resultou dos 320 milhões mencionados por Schwab como valor básico, aos quais foram acrescidos 80 milhões para representar o capital aumentado durante os 2 anos anteriores. Mais tarde, no, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan com um tom triste: queria ter pedido mais 100 milhões. Se tivesse pedido, teria recebido, Morgan respondeu em tom jovial. Houve comoção, é claro. Um correspondente britânico reportou que o mundo estrangeiro do aço estava chocado com a gigantesca combinação. O presidente Hadley, de Yale, declarou que, a menos que os trusts fossem regulamentados, o país poderia contar com um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas o capaz manipulador de ações, Kinney, dedicou-se ao trabalho de empurrar as novas ações para o público com tanto vigor que todo o excesso, estimado por alguns em 600 milhões, foi absorvido em um piscar de olhos. Carnegie teve seus milhões, o consórcio de Morgan ficou com 62 milhões por todo o seu trabalho, e todos os rapazes de Gates a Gary receberam seus milhões. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura com todas essas informações de um jogo de negócios que pode ser muito bem estudado. Eu sou Vanessa Luz e se você quiser nos acompanhar diariamente ao vivo e depois vir para os comentários, deixe a sua vontade aqui abaixo, nos comentários do vídeo, com o link do seu WhatsApp ou o número do seu WhatsApp. E caso queira acompanhar essa leitura com o livro físico, você encontrará no comentário fixado o link de compra na Amazon. Um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.